Pronto, vamos arrochar o nó. Aquele esquema, né? Eu tô de olho aqui no chat, né? Todo mundo tá me ouvindo bem? Dá um ok aí no chat? Sim, beleza. Show, show. Eu tô com uma voz um pouco cansada, porque, como eu falei a vocês, a noite foi mal dormida, como diz o Matuto. Então, caso eu dê umas pausas, é o cansaço. Mas vamos lá, vamos arrochar o nó. Então é o seguinte, o que vocês vão fazer? Quem está com o livro de vocês, abra aí na página 88. Abra o livro na página 88. Na página 88, o foco da nossa aula de hoje, ele é da 88 até a 105, certo? Então esse é o nosso foco, 88 até a página 105, é o foco da aula da gente. Eu gostei, tá de máscara, meu amigo Lucas, né? Eu devia também estar aqui, mas aí eu não sei se ia dar certo para poder falar. Mas eu também estou andando de máscara de todo canto aqui. Estou tirando hoje para poder dar aula para vocês. Então vamos lá. Na página 88 do livro de vocês, ele vai começar a entrar na parte de montagem e desmontagem do PC. E nessa hora a gente já ganha dinheiro, galera. Porque assim, quando o pessoal da área de informática pensa em computador, só imagina ganhando dinheiro quando ele quebra. E na verdade a gente ganha dinheiro com ele funcionando e com ele quebrado. Com ele funcionando, quais são o que é que a gente, onde é que a gente ganha dinheiro com isso, né? Quando a máquina está funcionando, a gente ganha dinheiro com a manutenção que a gente chama de manutenção preventiva. O que é a manutenção preventiva? É você cuidar do equipamento antes dele dar defeito. Não é esperar o computador quebrar para você chamar o técnico. Não, o computador ele está funcionando, mas eu preciso que a pessoa venha até aqui para dar uma olhada no antivírus, para dar uma olhada no backup, para ver como é que está o desfragmentador, como é que está a limpeza de disco. Esses itens da parte de software eu vou trabalhar com vocês, certo? Eu vou trabalhar com vocês e vou comentar essa parte. É manutenção preventiva isso. É você verificar o estado de saúde do equipamento. Mas é também só a parte de software? Não, tem a parte de hardware também. Na parte de hardware tem, por exemplo, você observar a limpeza interna do equipamento, como é que está a fonte de alimentação, como é que está... Eita, agora que eu me lembrei que eu não botei a fonte. Como é que está a fonte de alimentação, como é que está a placa de vídeo, como é que está a própria placa-mãe, se a pasta térmica está ruim, uma limpeza geral. E esse tipo de limpeza eu também ganho dinheiro, gente. Até essa semana agora, esses últimos dias agora, os meus serviços foram em computadores que estavam funcionando, tá? O que as pessoas queriam? A manutenção preventiva. Eduardo, meu computador está lento, e quando eu fui olhar, que eu abri a máquina, era o computador extremamente muito sujo, né? Precisando de um carinho, de uma atenção, e eu cheguei junto lá e dei todo o cuidado. Dentro dessa mesma aula, tá certo, turma? Dentro dessa mesma aula, vai também a tratativa da gente relembrar algumas coisas da última, que foi em conteúdo online. Eu dei um manual para vocês e passei algumas questões para vocês desenrolarem em cima do manual. Na verdade, eu indiquei o manual da placa para vocês me responderem as perguntas. A gente ainda continua na discussão, porque faz parte do pacote da aula, né? Então, página 88 até a 105, vocês agora já sabem qual é o foco da nossa aula. E com o conhecimento da aula de hoje, gente, vocês já podem fazer, inclusive, a limpeza do computador de vocês em casa, tá bom? Vão poder fazer já isso. Vai ter alguns detalhes relacionados à parte de gabinete, que é onde eu vou ter que comentar para vocês um pouco de cuidado na hora de vocês fazerem a desmontagem. Mas no geral vocês já conseguem fazer boa parte das coisas já assim, beleza? Então vou aqui passar para o próximo slide. Deixa eu
aqui. Tá? Então, vocês descobriram que a manutenção preventiva, né, ela garante a vida útil dos componentes do computador, e é nesse foco que a gente vai manter essa pegada. Então vamos lá. O que é que eu preciso, professor, para executar a limpeza do meu computador? Certo? Coisas simples, galera. Vocês não vão precisar inventar nada. Para vocês fazerem a manutenção preventiva do computador de vocês, vocês vão precisar borracha escolar, tá? Dependendo da situação, vocês podem separar até palito de dente, é útil para limpeza. Detergente, pinça, chave Phillips, sabe? A pinça porque tem algumas coisas, algumas peças miudinhas que às vezes eu preciso pegar, aí a gente usa. Mas quem tem alicate de bico usa também. A chave Phillips, né, que é a posição por chave estrela. O álcool isopropílico, a gente vai utilizar para poder fazer a limpeza dos componentes eletrônicos, né? É um álcool que ele é 99% álcool, apenas 1% de 0,1% ou é 1% de água. Cotonete. Professor, eu vou limpar o ouvido? Não, é para limpeza do computador. A gente usa cotonete para limpeza de, por exemplo, teclado, partes onde você não consegue fazer com que o pincel ele chegue, né? Dependendo da situação, você vai precisar de água, pano, algodão. Você vê que é tudo coisas que você tem em casa, né? Quem tem aspirador de pó pode usar também para esse tipo de limpeza, aspirador de pó. Quem não tem, tá certo? Não esquenta, né? Também pode usar também secador de cabelo, tá? Com a parte do ar frio. Aí o cara fala, vixe, professor, secador de cabelo? Aí na hora que eu vou mostrar um exemplo de situações onde você pode usar o secador de cabelo para fazer a limpeza. Eu tenho um soprador térmico, só que aí o soprador térmico ele já é usado para outra situação, tá? Quando eu lavo um exemplo, faço a lavagem de uma placa, aí para ajudar a secar rápido, eu uso o soprador para agilizar o processo, certo? Aí eu faço essa agilização. Folha de jornal, por exemplo, folha de jornal, papel higiênico, tudo dá certo para a limpeza das telas. Porque às vezes tem gente que usa pano, dependendo do pano que usa, o pano sopra muito fiapo na tela do computador e acaba, em vez de limpando, sujando mais. E aí eu não sei se vocês sabem, né? Quem trabalha com vidros, na hora que vai fazer a limpeza, usa papel, né? Papel é um dos itens mais utilizados na hora de se fazer a limpeza de equipamentos. Então, a lista está aqui dos itens que possivelmente vocês vão precisar. Precisa de tudo isso? Não. Mas aqui são alguns itens e são itens que você tem em casa e que você não precisa inventar moda nenhuma. Aqui está de boa. Tá? Até para o álcool isopropílico dá para a gente ter um substituto. Beleza? Dá para a gente ter um substituto. Então, esses são os itens que vocês vão precisar para executar a limpeza do equipamento, né? Imagina a seguinte situação, gente. Eu peguei uma máquina para fazer a limpeza nesse estado aí, ó. Olha aí como tá lindo. Gostaram? Professor, desse jeito eu peguei, tá? Quando eu abri a máquina, tá certo? Para fazer a limpeza, galera, tá certo? Quando eu abri a máquina para fazer a limpeza, eu tive que usar máscara, né? Porque a situação, você olhando, você vê aí que a menina disse assim, Eduardo, o meu computador ele tá um pouquinho lento. É um pouquinho lento, e esse é um computador da contabilidade, tá certo, gente? Quando eu abri a máquina, eu disse, eu tenho que tirar foto para os alunos. E esse não era o pior, tá certo? Esse não era o pior, não. O computador estava funcionando? Estava funcionando. O que ela precisava? Que o computador ficasse mais rápido.
E a sujeira nele influencia, professor? Influencia. Por quê? Porque a máquina começa a apresentar defeitos quando ela está muito suja. Então, esse é um tipo de serviço que a gente faz na parte informática, onde consiste em a gente fazer a limpeza das peças do equipamento. Então, quem faz isso? É vocês que fazem isso. Você vai pegar um equipamento nesse estado aqui e vai deixar ele limpo. Quanto é o valor médio de um serviço desse? Tá certo? O preço médio de um serviço desse, gente, o pessoal baratinho, tá certo? O pessoal que cobra mais baratinho, cobra na amizade 50, 60 reais para fazer a limpeza. Mas é um serviço que chega até, tá certo, R$100. Um serviço desse, de você ter que desmontar todas as peças, limpar tudo e montar novamente o equipamento. Você tem que desmontar o equipamento, né? Você tem que desmontar as peças para fazer a limpeza aqui. E depois que você limpar tudo, você vai montar novamente. Então é um pouquinho trabalhoso. Eu, quando faço esse tipo de serviço, cobro R$70, tá? Cobro R$70, faço esse serviço e, claro, o cliente vindo deixar a máquina para mim. Se eu tiver que me deslocar até o cliente, aí eu coloco um valor de deslocamento, tá? Então, um exemplo, vamos supor que vocês têm moto, alguém aqui do grupo tem moto. Aí, como é que você faz a conta? Para você ter aí ao cliente, você vai botar quanto de gasolina? Você vai botar R$10? Então, o serviço, né, 70, então o pacote vai ficar por 80. Entendeu como é que é a conta? Você bota o valor do deslocamento em cima do serviço, se você for buscar o equipamento, tá? Então, professor, eu peguei o equipamento assim, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Aí eu vou começar a comentar, porque você imagina que se o gabinete está desse jeito, como não está o teclado, como não está o mouse, como é que não está o monitor, né? Então, a partir daí, o que a gente faz? Vamos partir para o teclado, tá certo? O teclado, galera, é um componente que ele é muito fácil de entrar sujeira, muito simples. E até porque as pessoas têm o hábito de comer em cima do teclado, tá? Quando eu digo em cima do teclado é no sentido de estar próximo dele, tá? É um lanche, é jogando no computador, aí cai salgadinho, cai ou o cara comendo um sanduíche, cai os fiapos, cai as coisas de pão, né? O correto, tá certo? O correto é quem trabalha em laboratório, quem trabalha em um escritório, não come-se perto de equipamento. É proibido se comer perto de equipamento, para você não derramar nada. Um teclado como esse, quando ele dá defeito, você substitui facilmente. É R$20 um teclado. Então é só tirou, jogou fora. Mas um teclado de notebook, por exemplo, quando ele dá defeito, não é assim que o negócio funciona não, meu amigo. Um teclado de notebook, eu vou lhe dizer o que vai acontecer. Se você derramar líquido no teclado do seu notebook, aí ele vai parar 2, 3, 4 teclas, tá? Vamos dizer que parou 3 teclas. Professor, como é que eu troco as 3 teclas? Não troca as 3 teclas, troca o teclado todo. Beleza, então eu vou ter que trocar o teclado todo, professor? E como é que eu faço isso? Você vai localizar na internet, pelo Mercado Livre, o modelo do teclado para o seu notebook. Achou? Agora você vai comprar, vai esperar ele chegar e quando a peça chegar aqui em Natal, tá certo? Você vai pagar alguém para desmontar o seu notebook e fazer a instalação. Quanto é o preço de uma instalação dessa? O pessoal cobra R$120. Aí o cara vai tirar o teclado ruim e vai botar o teclado bom. Aí olha a situação. Tudo porque você não teve cuidado com o teclado. Então, por exemplo, eu não como perto do meu notebook. É sempre distante, tá? Sempre tudo distante do teclado do meu notebook. Do PC, mesma coisa. Quando eu tenho que comer, eu vou para a mesa. Não, mas eu não como no computador. O computador não foi feito para você estar comendo na frente dele. Professor, mas quem comeu faz o quê? Quem comeu vai fazer o seguinte: você passa, tá certo? Por cima dele, você pode passar um pano com detergente, tá? Para tirar a gordura. Então você pode deixar o panozinho umedecido, passa o pano por cima. Nas brechas, tá certo? Nas brechas
do teclado, o pessoal passa, tá certo? Pincel, então a gente chega a passar pincel nas brechas do teclado, um pincelzinho pequeno, e dependendo da situação, você passa inclusive cotonete entre os buracos do teclado. O teclado de PC, gente, as teclas saem, certo? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas as teclas do teclado de PC, ele sai. Então aquelas teclas que você está vendo que tem sujeira por baixo, vocês podem puxar a tecla, que ela desencaixa, a sujeira por baixo vocês tiram com um pincel, bate, né? Então o que eu faço? Eu tiro o grosso com um detergente, né? Boto o pano umedecido, passo por cima, ele não está plugado ao PC, bato no teclado, então pego o teclado aqui, ó, bato para sair o máximo de sujeira possível, e o que tem uma sujeira inclinada dentro, às vezes eu puxo a tecla e limpo, às vezes eu não faço isso, eu pego um cotonete, deixo ele úmido e saio limpando ao redor de cada tecla. Tá? Trabalhoso, né, professor? Trabalhoso sim, tá? Principalmente o de notebook. O de notebook vocês não podem puxar a tecla, só dá certo com esse de PC, beleza? O de PC a tecla sai, o de notebook não. O de notebook, meu amigo, se você inventar de puxar, ela não volta mais para o lugar. Não é uma tecla feita para você tirar. Então a limpeza por exemplo, do teclado de notebook é feita como um paninho úmido por cima. Não pode ficar encharcado, viu, galera? Não pode ficar encharcado. É um pano só úmido, passa por cima, certo? O professor, pode ser um pano, se eu não tiver um álcool, você pode usar álcool, tá certo? Álcool isopropílico, o álcool comum você pode usar também, mas você deixa ele úmido, tá? Aí você passa por cima, não a ponto de escorrer, tira ali o grosso por cima e passa o pincel para fazer o retox, certo? No teclado do seu notebook. E aí você está mantendo ele limpo, beleza? Então, como é que se limpa o teclado, professor? Passa um paninho, passa o pincel para tirar o grosso, usa cotonete entre as teclas, tá? Se for teclado de PC, você pode até arrancar uma ou outra tecla que a sujeira está lá impregnada, né? E aí está resolvido sua situação. Aqui um exemplo para vocês terem ideia, né? O cotonete ele é perfeito para você limpar entre as teclas, então você vai passando e vai limpando. E aí por isso que o serviço ele sai caro, gente, porque, por exemplo, o pessoal cobra R$100, né, R$80, porque você lembra-se que tem um gabinete, mas tem teclado, tem mouse, tem monitor, tem impressora, né, tem caixa de som. Então quando você pega o pacote para limpar, é tudo, né? O estabilizador, né? E uma coisa muito importante em relação a tudo isso é, quando vocês forem iniciar a limpeza do equipamento, vocês precisam desligar ele da energia. Façam com o equipamento desligado. Tire tudo da tomada, tá? Tira da tomada, faça o serviço tranquilo. Não precisa estar com nada plugado na energia. Você não vai usar o equipamento, você vai limpar o equipamento. Então, desliga ele da tomada para você começar a executar a limpeza. Tá? Professor, eu posso usar no teclado um aspirador de pó? Pode sim, tá? Só que tem uns aspirador de pó, gente, apropriado para comprar para teclado, sabe? Na verdade são uns aspirador portátil que eles não têm muita força, aí o pessoal usa para passar nas teclas, certo? Para passar nas teclas. Eu gosto de usar um aspirador para remover a sujeira grossa e do gabinete, a sujeira grossa do gabinete. Quando eu tenho um aspirador, eu não tenho um aspirador, tá? Eu não tenho um aspirador, então lógico eu não consigo fazer esse tipo de limpeza. Nas empresas que eu trabalhei, tinha aspirador, eu pegava emprestado, mas eu fazia o gabinete. No teclado, você tem que tomar cuidado, porque dependendo do teclado, por exemplo, teclado do notebook, eu não passo
o aspirador, porque eu tenho medo do aspirador, se ele for muito forte, puxar a tecla. Já no teclado de PC, já é mais tranquilo, o cara consegue passar o aspirador de boa, porque as teclas elas são mais resistentes. Então, são alguns itens que vocês podem vocês terem um cuidado, né? O mouse, gente, ele não tem muita frescura, né? Os mouses hoje são laser, tá? O que mais acontece com o mouse é, embaixo ele cria uma crosta de sujeira. Então ali você passa um paninho e remove mesmo, esfregando, tá? Limpa o cabo, certo? Então passa um paninho no mouse, passa ali no... O mouse não tem segredo, é a limpeza mesmo com paninho e morreu o assunto. Quem dá mais trabalho é o nosso amigo teclado. Teclado é o nosso cara aqui, para vocês observarem. Até aqui de boa, galera? Dá um ok no chat. Até aqui de boa? Ok, né? Perfeito, show de bola. Então vamos lá. Uma das partes mais fáceis na hora de limpar o computador é você precisa apenas utilizar o pano úmido com um pouco de detergente e passar ao longo dos cabos. Como é que eu limpo os cabos, professor? Simples, cabo de força, meu amigo, o paninho úmido, ó, só eu estou fazendo aqui na mão, ó. Segurou, passou no cabo, ó. E você faz isso com o cabo do mouse, com o cabo do teclado, com os cabos de força. Cabo de força é o que liga no gabinete, o cabo de força do monitor, só um paninho e você já consegue deixá-los limpos, tá? De ponta a ponta. Então você faz de ponta a ponta, né? Você deve evitar passar o pano molhado em filtros de linha e em conectores de fonte de energia. Ou seja, na hora que vocês forem fazer a limpeza do filtro de linha, né? O filtro de linha às vezes ele tem ele tem umas brechas, né? Para você poder encaixar a tomada. Então, quando você às vezes vai passar um pano úmido ali, há risco de cair água nele. Então, se você fizer o do filtro de linha, faça superficial ali, tá? Ou, se você percebe que o pano não vai soltar líquido, você pode limpar internamente. Eu, dependendo do filtro de linha, gente, eu uso o cotonete para as sujeiras, uso o pincel, tá? Uso o pincel e uso o pano. E aí deixo ele tudo bem arrumadinho. Tá? Isso é o esquema que eu uso para deixar a máquina primeira. Professor, e como é que o senhor limpa o monitor? Para limpar o monitor do computador, gente, você precisa seguir alguns passos rápidos, né? Vocês vão ter que evitar usar o álcool para limpar a tela do seu monitor, né? Sendo ele LCD ou CRT. LCD é a tela fininha, e o CRT é aquele monitor grandão, de tubo. Aquele tipo de monitor de tubo a gente chama de monitor CRT. É um monitor que ninguém usa mais, tem um consumo altíssimo de energia. Enfim, ninguém quer mais aquilo para nada, né? Hoje todo mundo quer usar monitor o quê? Monitor LCD. Mas ambos, independente se o cara tem um LCD ou um CRT, ambos, na hora que você for limpar, evite usar o álcool. Por quê? Porque ele, em vez de limpar, às vezes ele mancha a tela, né? Ou, dependendo da situação, ele pode até causar dano na tela. Então, isso ao contrário do que muita gente pensa, né? Então você precisa, para limpar o seu monitor, só um pano seco, você já consegue resolver, gente, tá? Um paninho seco, você já consegue resolver esse problema. Às vezes eu uso papel higiênico, tá? E uma outra dica é você utilizar, tá certo? Existem uns produtos no mercado que são para limpar as telas. Eu tenho um produtozinho que eu comprei, é mais ou menos esse tamanho aqui, assim, dá 150 ml, eu acho, que é só para limpeza de tela. Então eu boto um pouquinho num pano e passo, a tela fica limpinha, gente. Aí depois eu passo papel higiênico de forma circular na tela,
Aí eu uso esse produto para limpar minha TV, para limpar a tela do meu notebook, para limpar a tela do meu monitor. Então todas as telas aqui de casa eu uso o produto mais um paninho. Mas quando eu não estava com esse produto, tá certo? Quando eu não estava com esse produto, sem frescura também, só o pano úmido, limpinho, pano úmido, bem limpinho, e já era, já passava na tela, tirava a gordura, né? A tela, e depois que eu removia essa gordura, eu limpava com papel higiênico de forma regular, e aí eu não ficava nenhum fiapo na tela, minha TV ficava bem limpinha, tá? Então esse é o esquema na hora de vocês limparem as TVs. Então pode-se usar o que? Pano seco, né? Como é que você faz, professor? Desliga o monitor, né? Pega um lugar que esteja bem iluminado, porque você precisa enxergar as manchas da tela, beleza? Então, feito isso, tá? A parte traseira do monitor, vocês podem passar pincel, porque na parte de trás tem os lugares por onde sai a temperatura, né? Então ali vocês passam o pincel e remove o grosso, e depois vocês vão passando, tá certo? O paninho para ir removendo o máximo de sujeira possível que ele possui. Então aqui, ó, movimento circular, panozinho macio. Eu também pego muita tela de notebook para limpar. Quando eu pego o notebook, gente, para consertar, aí o que eu faço? Quando eu vejo que o notebook está muito sujo, aí eu já boto uma taxazinha em cima do serviço que eu vou fazer, e aí faço a limpeza do notebook, mais o serviço que a pessoa me pediu. E aí nessa limpeza que eu executo, a tela do monitor, às vezes, do cara tá cheia de mancha, de dedo, como se o cara falasse pegando no monitor, né? Como vocês estão vendo aqui na ilustração, né? Mancha, tá vendo? Então eu removo, limpo, movimento circular, deixo bem arrumadinho, depois eu passo o papel higiênico, aí vou circular e aí tiro o máximo de mancha possível. O computador, gente, não fica parecendo o reflexo de um espelho. Então, fica muito limpo mesmo. Professor, se eu não quiser usar um pano úmido, eu posso comprar produto para limpeza de tela. Isso, inclusive vocês encontram na loja de informática. Se vocês ligarem para eBay, Miranda, eu quero produto para limpeza de tela. Aí eles vão lhe mostrar qual o preço médio desse produto. R$20, gente, é o preço médio desse produto. Tá? Mas dura bastante, porque você bota só um pouquinho no pano e passa. Tá? É o preço médio desses produtos para limpeza do monitor. E aí eu chego no gabinete, né? O gabinete, que é o bicho papão, né? Limpar o gabinete do seu computador pode ser uma tarefa nada prática, principalmente se levar em conta que praticamente tudo que o seu computador, tem, né? Para fazer a limpeza, você precisa certificar que todos os componentes estão desconectados da tomada e estão sobre uma superfície fixa e não corre o risco de cair ou escorregar. A limpeza dos componentes do PC são mais importantes para que o computador continue tendo um bom desempenho, e limpar o pó que se aloja nesses lugares com o tempo ajuda com que seu PC tenha um bom desempenho. Então, o que acontece? Vou partir para cima do gabinete. Quando eu partir para cima do gabinete, algumas situações aqui de computadores que eu peguei para limpar já. Peguei computadores já nesse estado, gente. Tá? Eu não sei se vocês são alérgicos, tá certo? Mas eu mostrando isso aqui para o pessoal, tem gente que só em olhar já fica com alergia. Com o nariz já coça, né? O meu coçou, é impressionante mesmo, Pronto. Por exemplo, quem tem problema com alergia, como é que o cara faz aqui nesse estilo aqui, galera? Você bota máscara, certo? Bota máscara com aspirador de pó. Aí agora que o aspirador de pó é o bom, ó.
você remove esse grosso, tira esse grosso todinho da máquina, tá? Depois que você tirou o grosso, aí o que você vai fazer? Você vai desmontar esse rapaz, de preferência num lugar aberto, arejado. Lá na sala de vocês, lá no Sebrae, os computadores, quando eu comecei a fazer manutenção, muitos estavam assim, gente, cheio de poeira dentro. Não era feita a manutenção preventiva interna dentro do equipamento. Então os computadores davam muito defeito. E aí, nessa aula que eu estou ensinando aqui a vocês hoje, a gente abre todos os equipamentos lá da sala e faz a limpeza. E aí, claro, os computadores da escola estão limpos dos dois laboratórios, né? Aí a gente fez a limpeza dos gabinetes, das fontes de alimentação e dos... Estão vendo esse rapaz aqui? A gente chama esse rapaz aqui de cooler, tá? Ele é o cooler, fica em cima do processador. Ele tem... O cooler, na verdade, gente, é só essa partezinha preta, que é o ventilador, né? Ele é chamado exaustor, porque ele puxa o calor, tá certo? E embaixo dele, não sei se vocês conseguem perceber pela ilustração, é uma espécie de placa de metal. Uma placa de metal, que a gente chama de dissipador. Ele fica cheio de sujeira, então ele fica com sujeira aqui, ó. Se vocês observarem bem na foto, ó, bem aqui, ó, você vai observar que tem, ó, bem aqui, ó, a parte de metal, ó, fica sujeira. Então eu vou comentar a vocês aqui como é que vocês removem isso aqui, tá? Vocês podem remover isso aqui e fazer a limpeza separadamente. Então como é que faz o esquema aqui, professor? Tira o grosso com aspirador. Professor, mas se eu não tiver um aspirador, como é que eu faço? Aí você vai fazer do jeito que eu faço, meu amigo. Cara e coragem. Máscara. Aí eu uso um pincel um pouco maior. Eu tenho um pincel desses de parede, gente, um pouco maior. Meu pincel é de parede. É um pincel de mais ou menos essa polegada aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês. Certo? É o pincel. E aí eu tiro o grosso. Aí eu tenho um pincel médio é mais ou menos isso aqui, ó. E eu tenho um pincel fino. Então eu tenho 3 pincéis. Tudo de parede, tudo de pintura, nada de negocinho anti-estático. Essas viadagens não, certo? Então, pincel de parede mesmo, baratinho. E aí, olha, puf, 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 metendo o pincel. O professor pode passar o pincel em tudo? Pode passar o pincel em tudo, sem medo de ser feliz. Desliga da tomada e passa o pincel em tudo, tá? Remova o máximo que você puder de sujeira. Dá para tirar muita coisa a princípio sem desmontar nada, certo? Feito isso, professor, o que eu faço? Aí, meu amigo, você está pronto para... Olha que máquina linda, né, gente? Gostou dessa? Essa é massa, né? Eu não sei como é que essa máquina respira. Essa máquina é top. Se eu mostrar essa foto aqui para minha mãe, ela vai ter um troço. Ela vendo esse computador aqui da forma que ele tá, né? Então, tem gente que encara, tá certo? Esse computador no pau a pau. Eu sempre encarei no pau a pau, porque como eu falei a vocês, eu não tinha aspirador de pó, de pó. Aí quem tem, por exemplo, tem um pessoal que usa soprador, tá? Algo que sopre a sujeira, também dá certo aqui, tá? O que vocês tiverem, tem ar comprimido, tem esses negócios que o pessoal usa de posto, só que ele portátil, que ele sopra o ar, tudo dá certo aqui. Mas em resumo, o pincel é o melhor aliado, gente, na hora de fazer a limpeza desse tipo de equipamento. Tem que usar martelo e broca para tirar essa poeira do culo. É mesmo, Flávio. Tem que usar, meu amigo. O negócio tá... Essa situação, meu amigo, é crítica aqui. Eu peguei... e vocês verem como é trabalhoso, galera. Dá agonia, né? Eu peguei 2 computadores para
para limpar. 2. Eu passei basicamente o dia nesse computador. Aí a mulher foi e disse: Eduardo, vai cobrar quanto? Eu cobrei R$100, gente, de cada computador. Ela disse: Eduardo, mas tá caro. Aí eu disse: caro? Eu passei o dia inteiro para limpar o computador. O dia inteiro, gente. O computador tava desse jeito aqui que vocês estão vendo na foto. Isso aqui dá trabalho demais, mano. É como o Flávio falou, o cara vai limpar cada componente desse aqui para remover essa sujeira, trabalhoso demais, mano. Então ganha-se dinheiro com a limpeza de equipamento. Você já tira esse negócio da cabeça de eu só ganho dinheiro se o computador parar. Não, amigo, você ganha dinheiro com a limpeza, com a manutenção preventiva. Tá? Ninguém gosta de estar abrindo o computador para limpar, não. O pessoal só lembra de limpar o computador quando ele para. O computador parou, o cara, eu vou ligar para o técnico. Aí o cara que se vire para fazer a limpeza, né? Abriu, professor, o que eu vou fazer? Você já pode conectar tudo no devido lugar, né? Você remove toda a sujeira, tudo que você remove tudo, a sujeira o máximo possível. Uma vez, para abrir o computador, vocês usam uma chave Phillips, né? Vocês usam uma chavezinha Phillips, que é a chavezinha estrela. E aí, na hora de fazer a limpeza pesada, galera, os pentes de memória que tiver lá na placa, você remove, tudo bonitinho. Tem computador, quando você remove os pentes de memória, o pessoal tem medo de, eu boto aonde, né? Não precisa se preocupar não, gente. Quando vocês removerem os pentes de memória da máquina, se só tem 2 slots e você tem, um exemplo, se você tiver 2 memórias e tem 2 slots, não tem o que errar, né? Mas vamos dizer que tem uma memória só e tem 2 slots. Professor, como é que eu sei qual é o slot correto de colocar? Normalmente, o slot 1 é o slot vizinho ao processador. Então, o primeiro slot vizinho ao processador é o slot 1. Normalmente, o pente de memória é ligado no slot 1. Então, se você remover, você já sabe, o professor já me disse qual é. Tem 4 slots. Qual é o slot 1? O que está próximo do processador. Acabou, meu amigo. Já era. Só tranquilidade, só correr para alegria. Quando você remover a memória, gente, quando vocês removerem a memória, tá certo? Do slot, vocês tanto vão ter que fazer a limpeza na memória, como vocês vão ter que fazer a limpeza com um pincel no slot da placa-mãe, onde você encaixa. E aí naquele encaixe é importante que vocês limpem bem, porque se ele ficar com mau contato, ali, o computador não liga, gente. Então os 2 slots de memória, vocês precisam passar o pincel bem bacaninha, dependendo da situação, tá certo? Se você passar o pincel, limpar a memória e o computador ainda não ligar, aí vocês pegam o álcool isopropílico, joga dentro do slot, memória, pega o álcool e derrama dentro do slot. Esse álcool, ele seca, se você soprar, ele seca com a sua boca. Soprou, ele já seca. Só que eu uso um secador, tipo um secador de cabelo, para secar. Então eu jogo o álcool, eu limpo o grosso do slot de memória com o pincel, jogo o álcool dentro do slot e seco com um secador. Então ele fica bem limpinho dentro do slot. Aí eu encaixo a memória de novo e ligo a máquina. Esse procedimento garante que a memória vai funcionar de forma correta. E lembrando que se a memória não funcionar, o computador não liga, gente. A memória RAM é uma peça fundamental para o funcionamento do micro, memória e processador. O processador não dá tanto defeito, não é comum você ver ele dar defeito. Mas memória RAM é sim. Memória RAM, tempo está chuvoso. Ele cria ali uma umidade, ele já não liga. O computador está cheio de sujeira, como eu mostrei na foto, o computador já não liga. Tá? Qualquer mau contato da memória com o slot, causa o não ligamento do equipamento. Então, como é que a gente faz a limpeza? Pincel para tirar o grosso e dentro do slot
vocês podem jogar o álcool, tá? E depois secar. Então vamos ver alguns itens, certo? Na hora da desmontagem. Então você já sabe que na hora de desmontar, você precisa tomar cuidado, né, em relação aos parafusos. Então você desmonta, né, tirou os parafusos tudinho, bota num pote, deixa lá arrumadinho, remova, tá certo? As primeiras peças que a gente remove do PC normalmente é o HD e o drive de CD. Então você remove ali o drive de CD e o HD, são os primeiros que você deve fazer remoção. Removeu, você vai partir para os mais delicados, né? E aí vai uma premissa, gente, que é o seguinte: quem tem em casa, quando for fazer desmontagem, tá certo? Se por acaso você for fazer tentando manter o máximo de segurança possível, use a pulseira antistática, né? Você lembra que eu comentei que é importante você ter a pulseira antistática para evitar que você passe energia estática para as peças. A energia fica acumulada no seu corpo. Então, bota a pulseirinha e ligue no gabinete e trabalhe tranquilo. Se você não tiver a pulseira, toca no gabinete, deixa descarregar a energia estática e fez isso, descarregou energia, aí você parte para o equipamento. As chaves, normalmente você só precisa da chave estrela, né? A chave Phillips. Chave Phillips e uma chave de fenda, duas chavezinhas, uma Phillips e uma de fenda já resolve. A de fenda, que é essa aqui, ó, você vai usar para o quê? Às vezes o gabinete, gente, ele fica com tanta sujeira, ele fica tão emperrado na hora de abrir que você precisa botar a fenda para fazer um pouco de força para destravar. Então a fenda ajuda a abrir o gabinete, a fenda ajuda a remover a sujeira grossa. Você tem alguma camada de sujeira dura, tem como você remover com uma fenda. Então você precisa ter no mínimo duas chaves, Phillips e fenda, pelo menos duas, tá? E quem vai trabalhar com isso direto tem uma pulseirazinha estática. Lembre-se que toda vez que for fazer o serviço no computador, vocês devem desligar o equipamento. Desliga o equipamento. Então aqui vai o exemplo, ó. O cara vai desconectar todos os cabos. A limpeza já expliquei a vocês como vocês devem fazer. Você desliga, puxa tudo da energia para você sentir segurança, você não ter medo de tomar um choque, tá? Depois disso, professor, o que eu faço? Depois disso, tá? A gente vai identificar aqui atrás o painel da placa-mãe. Aqui atrás vocês podem limpar também? Pode sim. Esses componentes aqui, gente, o pessoal limpa da seguinte forma. Por exemplo, esse aqui é a placa de rede, né? Que vocês estudaram, placazinha de rede. Quando ela tá com mau contato, você não consegue entrar na internet, porque é aí que você conecta o cabo de rede, certo? Você pode jogar um limpa-contato nesses rapazes aí, ou você pode jogar álcool isopropílico. Joga o álcool isopropílico e passa, tá certo? Um cotonete ou um panozinho, uma ponta, um pedaço de pano com algum, como é que eu posso dizer? Eu uso uma espécie de pinça que eu passo dentro desse buraquinho bem devagarzinho. Então eu boto o pano enrolado nessa pinça e vou enfregando nos contatos bem devagar. Aí eu limpo aqui e limpo aqui. Pode-se usar limpa-contato, pode-se usar o álcool isopropílico, mas na hora que vocês fizerem essa limpeza, fazer com delicadeza, tá? Aqui os demais, professor, aqui os demais você só passa o pano mesmo. Esses que são internos, é que você faz uma limpeza mais profunda, tá? Aí você limpa mesmo, remove o ferrugem de dentro. Então, abra a tampa, né, do gabinete, tire tudo que tiver de placa nela, vocês podem remover. E durante essa remoção, gente, vocês podem remover também a fonte. A fonte lá na sala, eu não coloquei aqui a foto da fonte. A fonte de alimentação do PC, ela também pode ser limpa. Ela é só parafuso.
Vocês podem abrir, passar um pincel interno. A fonte de alimentação tem o hábito de criar uma sujeira interna também, igual a do gabinete, fica no ventilador ali. Então você abre a fonte, passa, lembrando que o computador está desligado. O computador está desligado, não esquecer disso. Limpa a placa com o pincel, o exaustor da placa, da fonte, limpa também com pincel. Só, não vai jogar álcool dentro da fonte, não vai jogar álcool, nada. Você vai tirar o grosso com o pincel, só. Essa limpeza na fonte é boa porque ela demora muito para ficar suja. É em média 6 meses para ela ficar totalmente suja. Pelo gabinete, vocês podem passar um pano úmido. Então, depois que você tirou o grosso com o pincel, gente, vocês pegam um panozinho úmido, vão passando ali por fora nele. Pode pegar um panozinho úmido, vai passando ali por fora e joga a sujeira fora, limpa o pano, passa de novo. Pode passar o pano sem medo de ser feliz, gente. Tá? Ah, é assim que você limpa, professor? Pega um paninho, molho, passo, aí ele fica impregnado dentro de sujeira, lavo o pano, trago de novo. E assim eu vou fazendo no gabinete inteiro, no gabinete, tá? Professor, e como é que você limpa o drive CD? Pano. E a placa? A placa mãe, eu faço da seguinte forma. A placa mãe, eu desconecto tudo da placa e depois que ela está tudo desconectado, eu passo o pincel, o grosso. Então, tiro o grosso com o pincel. Beleza, tirou o grosso dos dois lados, frente e verso, né, da placa. O que é que eu faço agora? Jogo álcool na placa, álcool isopropílico na placa. Quando eu jogo álcool na placa, você vê a sujeira escorrer, certo? Então joga álcool mesmo, pega o vidro lá de álcool, ó, joga por cima da placa. Jogou, o que é que você faz agora? Seca a placa. Só isso, gente. Com isso vocês já estão dando uma vida, um gás para a placa-mãe de vocês, tá? Então, pode limpar a fonte, pode limpar a placa, memória, borrachinha nos contatos, certo? Os cabos eu já comentei a vocês como é que vocês devem fazer, né? Como é que vocês devem fazer a limpeza. E aí, professor, e se tiver placas, professor, no meu computador? Que tipo de placas? Placa de vídeo, placa de som, placa de rede. O que eu faço? Remove também. E aí, essas placas de expansão, eu comentei para vocês que vocês limpam ela como? Pelos contatos. Então, vocês passam ela a borrachinha no contato, que já está de bom tamanho a limpeza da placa, certo? Então, a placa de expansão é feita como? Remove, pincel, na parte de contato, vocês podem passar uma borracha, certo? Então, feito isso, tá certo? Feito isso, a gente já pode partir, tá certo? Para o seguinte, eu vou dar aqui um exemplo de uma placa, de uma placa-mãe. Escolhi uma placa-mãe aleatória, peguei uma placa qualquer, um preço bacana. Professor, eu estou aqui com essa placa-mãe, para limpeza. Vamos dizer que você é uma placa que você comprou há aproximadamente 6 meses, ela já está suja. Eu estou com medo de desmontar a placa, os fiozinhos da placa. Eu vou lhe dizer uma coisa: toda placa-mãe, gente, quando vocês compram, ela possui manual, tá? Então eu vou dar um exemplo. Essa placa-mãe aqui, ela é uma Asus M5 A78L, né? N. Se eu for lá no Google e colocar Asus M5 A78L, já vai aparecer para mim, aí botar lá, manual Asus, já vai aparecer para eu fazer o download. Normalmente no manual, eu vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem.
Segura aí que eu vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Segura aí que eu vou ter que botar para apresentar uma janela nova aqui para vocês. Uma janela aqui. Vai aparecer o manual para vocês aí, ó. Certo? Vou dar aqui uma ampliada no manual. Professor, eu fui na internet, para não perder tempo, eu já baixei o manual, certo? Então, vamos supor que seja o manual daquela placa. Aquela placa é a sua. O que tem a ver o manual entrar aqui nessa conversa da gente? Tem o seguinte, você não vai desconectar a placa para fazer limpeza? Vocês vão estudar lá na sala de aula como é que faz as conexões de USB, painel frontal, som. Eu vou ensinar vocês a fazer os encaixes na placa. Mas, para quem já quer se aventurar, no manual da placa vem dizendo, gente. Então, eu peguei aqui o manual, vou baixar aqui para vocês verem. Aí eu aproveito que eu estou aqui e já faço uma revisão de um item importante com vocês. Professor, quanto de memória posso botar no meu computador? Não sei. Só o manual vai lhe dizer. E professor? Baixa o manual da sua placa que ele vai dizer quanto de memória pode colocar. Professor, qual processador posso colocar na minha placa? Quem vai lhe dizer é o manual. E professor, quem vai lhe dizer tudo em relação ao que você pode no seu computador é o manual da sua placa-mãe. Então, você vem, ó, o início do manual até a parte de especificações, e foi inclusive na última atividade eu passei em cima disso aqui, né? Até ver se vocês entregaram a Josi depois. Então, por exemplo, no caso dessa placa-mãe que eu estou com o manual aberto, qual é os processadores que ela aceita? Ó, ela aceita Feno, Athlon, Semplo, são os processadores que ela aceita. O que é que eu faço com isso aqui agora? Se eu for montar um computador para mim, eu vou analisar se eu tenho dinheiro para comprar um Feno, se eu tenho dinheiro para comprar um Athlon, ou se eu tenho dinheiro para comprar um Semplo. Basicamente é essa a conversa da gente. Se eu tenho pouco dinheiro, eu compro um Semplo. Se eu estou com mais uma graninha a mais, eu compro um Athlon. Porque aqui o Feno é um dos melhores processadores, tá? Nesse papo aqui da gente. Então, você analisando aqui esse cenário, galera, analisando esse cenário aqui da gente, tá? Eu estou podendo escolher qual é o processador. Quem é que está me dizendo? O manual da placa, ó, tá aqui, ó, CPU. Ah, massa, professor, show de bola. Então eu vejo quais são os processadores que ele suporta e vou pesquisar no mercado. Exatamente. Com a aula do processador que você teve, você agora desenrola. Agora, ó, memória. Vou dar um exemplo de memória, certo? Parte de memória. Na parte de memória, tá certo? Na partezinha de memória, você vê que ele diz aqui assim, ó, quais são as frequências que ela pega, ó. Vamos ver aqui, ó. Arquitetura Dual Channel, então ela pega Dual Channel e ela funciona com 166, ou não, 1600, 133 e 166, né? 1066 são as frequências que suportam. Então, por exemplo, na hora de comprar memória, eu já sei que as memórias RAMs que têm frequências mais altas vão ser mais caras. Um pente de 4 GB de 1600 vai ser mais caro do que um pente de 4 GB 133. Vai ser muito mais caro de 1600. Por quê? Porque ele é mais rápido. Quanto maior a frequência, mais rápido é a memória RAM.
Então, quanto eu posso colocar, tá certo? Quanto eu posso colocar de frequência na minha placa? Até 1600. Até 1600 ele está dizendo aqui. Aí ele diz aqui, ó, use um sistema operacional Windows de 64 bits se quiser instalar 4 GB ou mais de memória na sua placa-mãe. Aí ele ia dar uma deixa para mim dizendo que eu tenho que instalar um sistema de 64 bits na placa. Me dá a ideia da relação da placa de vídeo, me dá a relação se a LAN ela é uma gigabit ou se ela é uma LAN convencional, né? E você vê que ele mostra tudo, ó. Aquela parte que eu ensinei a vocês de gabinete, ó, que eu falei a vocês que tem que saber as medidas, está aqui, ó. Isso aqui é para quê? Para vocês saberem o tamanho da placa, né? Vocês saberem o tamanho da placa. Dependendo do manual, ele diz para vocês qual é o sistema operacional que ele suporta. Mas eu vim nesse manual, não foi para isso não. Eu vim para mostrar isso aqui a vocês, ó. Eu vou baixar aqui, vou rodando para mostrar uma coisa a vocês, ó. Todo manual vai mostrar como é que liga a placa. Ele mostra os encaixes dos parafusos. Os encaixes dos parafusos. Então você pode remover, se você não lembra mais de onde tirou. Se você tiver um manual, ó, ele entrega para você, ó, aqui ó, mostrando, ó. No caso dessa placa são 6 parafusos segurando ela no gabinete, ó, no chassi do gabinete. Se eu for descendo um pouco mais, ó, ela me mostra, ó, 1, 2, 3, ó, o que é os encaixes, ó. Quem é o slot 1, ó. Aqui ó, socket do processador, onde liga a placa, ó. Aqui embaixo vem dizendo o que é, ó. Vai lá. Aqui ó, DDR3A1, DDR3B1, ó. Tá vendo que o slot 1 é o que está colado com o processador? Slot 1, ó. Esse componente on-board. Aí aqui tem os fios, gente, onde eu vou ligar o painel frontal. Tá vendo aqui? O painel frontal aqui, ó. O 8, ó, 8. Conector do painel frontal. O painel frontal é aquele botão de reset, força. Isso aqui eu vou ter que ensinar vocês a fazer essas conexões aqui, ó. Mas no manual vem, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tirando o processador da socket. Se você descer, ó, mostra, ó, o ventiladorzinho, mostra que é um dissipador, mostra o suporte de retenção, que vocês conhecem isso aqui como cooler, mostrando como é que deve ser colocada, ensinando onde é que deve colocar a memória, ó. Aí eu vou descer, ó, mostrar uma coisa a vocês, ensinando como é que vocês colocam a memória. Falando dos componentes internos, ó, a parte traseira da placa. Aí aqui, ó, ensinando a montar o som, certo? Ensinando a montar o som. Aqui é ensinando a colocar o cabo de força. Ah, professor, então no manual vem tudo como eu devo fazer as conexões. Vem tudo como vocês devem fazer as conexões. Isso aqui eu vou ensinar vocês, ó. Power LED, Power RW, Reset. Eu vou ensinar vocês a fazer essas conexões aqui. Como vocês não têm essa experiência para tirar os fiozinhos da placa, caso vocês peguem algum computador para limpar, aí vocês não tiram. Ou se vocês tirarem, faz uma coisa que eu sempre fiz. Eu tiro foto. Então eu tirava foto, como os fiozinhos estavam encaixados, tirava foto. Mesmo com o manual, eu sempre tirei foto. Então tirava foto. Até que um dia eu fiquei experiente. Já sei onde está tudo. Eu vou ensinar o macete a vocês. Mas enquanto isso, qualquer fiozinho da placa, antes de você remover, pegue seu celular, tire foto. Pá.
tirou a foto, você vê como é que está a posição. Aí você pode remover o fio, porque você sabe como é que você vai encaixar depois. Beleza? Essa é a dica. Toda informação que eu preciso está onde? Está na placa. Está na placa mãe, certo? Só que se eu precisar por acaso de fazer uma limpeza agora, professor, antes da aula, meu amigo, então faz o seguinte, então você tira foto dos fios, e depois você desenrola o resto, tá? Professor, eu tô com uma bronca, o que é? Essa placa aqui é de boa, essa placa que o senhor deu aqui é um exemplo bom porque tá aí, ó, eu tenho o nome da placa, mas eu peguei a placa mãe de uma cliente agora, professor, que eu não sei o nome dela não, sabe não? Não. Vixe, quer dizer, ela não aparece nome? Não aparece nome. Então você vai fazer o seguinte, certo? Se ela não está aparecendo nome, você vai instalar no computador um programa chamado CPU-Z, tá? Então vocês vão instalar esse programa CPU-Z. Esse programa, gente, ele destrincha o computador inteiro. Tudo que tiver nele, ele vai ver de informações, tudo que está instalado. Então ele entrega para vocês qual é o processador que está instalado, quanto tem de memória instalado, qual é a placa de vídeo. E ele dá todas as configurações de tudo que está instalado no computador. Tá? Não o upgrade que vocês podem fazer, não. Qual é a memória que eu tenho instalado? Professor, não tem não nome. Tem não. Instala o CPU-Z. Quando você instala, na parte de cima tem esses nomes, ó. CPU, cache, motherboard, memória, SPD. Se vocês querem saber sobre memória, aí vocês clicam em Memory. Clicou em memória, acabou-se, meu amigo. Clicou aqui em memória, olha. Ele te diz lá, quando vocês clicarem aqui em memória, aí ele vai mostrar isso aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Essa aqui de baixo, ó. Aí ele diz se é uma memória DDR2, se é DDR3, qual é o tamanho, ele dá a frequência. Se vocês clicarem em motherboard, que é a parte placa-mãe, ele já mostra essa imagem aqui, ó. Aí ele mostra para vocês quem é o dono da placa, qual é o modelo da placa, que é o que você quer saber. E é exatamente o modelo da placa que você vai usar para baixar o manual. Então, se não tiver um nome na placa-mãe, se não tiver o nome dela, exemplo, Asus, não sei o que, modelo M50, ou se não tiver lá, Intel, se não tiver um nome, baixe o CPU-Z, vá em motherboard, veja o fabricante e veja o modelo. Acabou, já era, pô, é nóis, beleza? Então essa é a dica para vocês poderem pegar o manual e vocês obterem todas as informações que vocês precisarem, né? E aí vamos continuar a limpeza. Você já sabe da dica, o que você vai fazer agora? Vamos tirar o dissipador de calor, beleza? Galera, quando vocês tirarem o dissipador de calor, ou seja, tirar o cooler, vocês podem desparafusar o cooler. Essa parte do cooler vocês não podem molhar. Aqui vocês passam um pincel. E por que vocês não podem molhar? Estão vendo que tem um fio, ó, que liga na placa? O que acontece? Aqui nessa parte que eu estou apontando o laser para vocês, é aonde tem um circuito que faz o cooler girar. Então não pode bater água aqui. Então aqui você faz como? Retira o grosso com o pincel e você pode até passar um pano úmido, lembrando, úmido, sem estar encharcado. E aí você limpa essa parte. O dissipador vocês podem molhar se quiser. Pega essa parte aqui do dissipador, remove com o pincel a sujeira grossa e pode jogar ele embaixo da água e deixa ele secar depois. Isso é um exemplo de dissipador, mas ó, aqui só outro modelo de cooler para vocês terem ideia. Por exemplo, os coolers tradicionais é tudo assim, ó. Esse aqui, ó, você pega essa partezinha preta, ela abre.
ela solta. Se você pega essa partezinha preta, ela abre. Aí você solta essa partezinha preta, remove, limpa com o pincel, e essa parte de baixo de metal, pode molhar, pode jogar água, meu amigo, para cima. Essa outra aqui, ó, esse outro cooler, ele é um pouco diferente desse, ele não é desencaixe, ele é parafusado, ó. Você tira aqui o parafuso, ó, tira aqui e tira aqui. Tirou, o cooler solta, o cooler é o ventilador. O cooler solta e o dissipador, que é essa parte de metal, fica lá de boa para você trabalhar. Beleza? Então esse é o esquema na limpeza do cooler, galera. Professor, e se eu tiver placa de vídeo? Se vocês tiverem placa de vídeo, gente, o esquema é o seguinte. A placa de vídeo, você vê que ela também acumula sujeira, ó. Tá? Vocês removem os parafusos que seguram a hélice da sua placa de vídeo. Então, você remove os parafusos que segura a hélice da placa de vídeo, tira, limpa fora, como vocês já sabem, tá? Quando vocês tirarem a hélice de cima, vai estar o processador da placa. Aí aqui no processador da placa, vocês podem passar uma pasta, que eu vou mostrar para vocês, uma pastazinha térmica, e a sujeira vocês podem remover com um pincel grosso. Professor, posso dar um banho nessa placa com álcool isopropílico? Pode sim. Tá? Quando vocês forem comprar o álcool isopropílico, vai ter assim escrito, gente, na frente dele, ó. 99,8% de álcool, ou seja, ele é 0,02% de água. Você vê como ele é inflamável. E esse álcool ele é usado muito na indústria, né, para exatamente fazer a limpeza das placas e componentes eletrônicos. Eu tenho o álcool isopropílico aqui na hora de limpar. Então, placa-mãe, placa de vídeo, HD, tudo eu jogo o álcool para ajudar a fazer a limpeza. As placas de expansão, é um produto que eu tenho em casa para fazer minhas limpezas, tá? Professor, depois que eu tirar a limpeza, que eu tirar o cooler, eu vi que embaixo o processador estava cheio de pasta lá, a pasta chega a estar dura, né? O que eu faço? Pode pegar um pano úmido e passar em cima para remover. Se por acaso a pasta estiver muito dura, porque às vezes quando passa muito tempo, as pessoas não removem essa pasta, ela fica dura. Se vocês ligarem o computador, sem um cooler mesmo, se vocês ligarem um computador, basta 2 minutos, o processador vai conseguir chegar a 70 graus, 80 graus por causa do cooler. Então tira o cooler, faz isso, que já vai dar certo. Isso aqui já vai, gente, dar uma amolecida na pasta, certo? E aí vocês removem o grosso, beleza? Então esse é o esquema. E aí na hora que vocês forem remover, pode passar o panozinho, pode passar o guardanapo, pode passar papel higiênico. Remova toda a pasta velha, para depois você fazer a aplicação de uma nova pasta térmica, tá? E em relação ao cooler, eu já disse a vocês, se vocês devem fazer o que? Passar o pincel. Passa o pincel nele, não molha, não pode jogar água, né? E tá fechado, tá? E aí, continuando, ó. Então na placa, como é que a gente deve fazer na placa? Pincel fino, aspirador e pincel grosso, tá? Esses pincéis que eu estou mostrando para vocês, gente, são pincéis anti-estáticos, mas vocês podem usar pincéis comuns. Nessa limpeza também, vocês podem utilizar, beleza? Vocês podem utilizar também produtos como limpa-contato. O limpa-contato ele é usado, galera, para como é que eu posso dizer? Por exemplo, memória. A memória não está funcionando direito, o pessoal passa limpa-contato. Eu não gosto muito não. Eu uso limpa-contato naquela parte interna, naquela parte traseira da placa. Eu uso o limpa-contato em alguns contatos de placa de expansão, tá? Aqui é o ar comprimido, é um produto importado. O ar comprimido, o pessoal usa esse produto aqui para
quando tá aquele monte de sujeira que vocês viram do gabinete, o cara aperta nisso aí, ele separa a sujeira todinha. O pessoal gosta muito de usar esse cara aqui. Na falta do aspirador, tá certo? O pessoal usa esse aqui para espalhar a sujeira, beleza? Como é que deve ser feito a limpeza da memória, tá certo? A parte de memória. Você passa a borracha nos contatos da memória. O contato, lembrando, é essa parte amarela. Então você passa o contato aqui, ó, você passa a borrachinha nela. E aí eu deixei uma ilustração bacana para vocês, porque uma dúvida que meus alunos têm é assim: professor, na hora que eu for passar a borracha, é obrigado ser a borracha branca? Não. Você está vendo aí que eu estou passando duas borrachas que são comuns escolar, certo? Você passa a borracha, aí ela vai ficar os fiapos. Quem é acostumado a usar borracha sabe que fica uns fiapos. Aí você passa o pincel e tira o grosso. Qual é o objetivo de passar a borracha, professor? No contato da memória, para tirar, tá certo? Qualquer mau contato da memória com a placa. Se a memória tiver com mau contato, gente, o computador não liga. Então a gente normalmente tira o pente de memória, passa a borracha e encaixa de novo no slot com a intenção de fazer com que o computador volte a ligar. Isso é um, inclusive, dos procedimentos na hora que você vai fazer fazer teste de hardware, beleza? Então é dessa forma que vocês devem limpar as memórias. Como é que vocês devem limpar o outro item que vocês devem fazer a limpeza? Tá? É o exaustor do gabinete. O exaustor é algo parecido com um cooler, tá vendo essa foto aqui? Ela é parecida com o cooler do processador, só que ela fica no gabinete. Aí ela tem um fiozinho que vai para a placa, tá? Eu ligo ela lá na fan e a limpeza é feita como aqui, professor? Mesmo esquema do cooler. Pincel e pano úmido. Não pode encharcar de água, tá? Então pincel e um paninho úmido nas hélices dos dois lados para tirar o grosso. E as placas tá certo? As placas de expansão, vocês devem apenas passar pincel nos contatos, que é a parte amarela, borracha. E se a placa está muito suja, vocês podem dar um banho nela de álcool isopropílico, um banho nela toda de álcool isopropílico e depois seca com um secador. Esse é o procedimento. Então você vê que para a limpeza do computador não tem muito mistério. É pincel, álcool isopropílico, um panozinho úmido, né? O detalhe vai no quê? O detalhe vai que quando vocês fizerem a limpeza do processador, vocês vão precisar, vocês não removeram a pasta lá do processador, vocês vão precisar aplicar uma pasta nova. Aí existe no mercado, gente, essa pastazinha térmica. Qual é o objetivo dessa pasta térmica, professor? Ela ajuda, tá certo, gente, a diminuir a temperatura do processador. Essa pasta ela é em média R$10 no mercado. Essa daqui que eu estou mostrando no exemplo, você passa o dedo, tira a pasta no dedo mesmo e passa no processador. Só o suficiente para ele ficar coberto. Tá? É muito pouco mesmo o uso da pasta. Quem não gosta de sujar a mão, existe a pasta térmica em forma de tubo, como esse aqui, certo? Que aí você só traz tirar a tampa e aplica diretamente com a seringa. Ele já vem na própria seringa. Aí o preço desse aqui sobe um pouco mais, porque você não suja suas mãos. Aí sobe para casa dos 27, 30 reais. Aquela outra lá é 10 reais, aquela primeira, né? Então o que você faz? O processador, depois que vocês limparam o processador, que eu ensinei anteriormente, vocês removeram o grosso, aí o que você faz? Você passa a pasta a ponto de deixar ele
coberto, tá? Aqui está em excesso. Tá vendo que tem uns bolos aqui, ó? Não precisa ficar esse bolo não, tá? Então você passa pasta suficiente para cobrir o processador todo. Cobriu, o que que você faz agora? Você coloca o dissipador de calor em cima. Ah, professor, bem tranquilo. Aí você vê, ó, tá tudo limpinho já, ó, encaixei a memória, encaixei a placa, tudo arrumadinho, né? Os cabos já dá uma enrolada, então já dá uma organizada. E aí, professor, essa pasta térmica, professor, qual é o valor dela no mercado? Aí varia, sabe, gente? Eu vou botar aqui 3 modelos de pasta, só para vocês terem uma ideia, ó. Esse aqui é um modelo que o pessoal vende, chamado OCX, custa 112 conto. Ela vem em seringa e vem uma espátula para o cara remover o excesso. Aí você tem essa, ó, não vem com espátula, aquela que eu mostrei anteriormente, é só a seringa, ó, R$78. Tem outra em forma de seringa, ó, com a espátulazinha sem ser de alumínio, espátulazinha de plástico, 50 conto. Ah, professor, mas essas pastas tudo dá certo? Dá, pô, tudo dá certo. Na verdade, existe no mercado alguns tipos de pasta, no mercado que são chamadas de pastas de metais, pastas de cerâmica, pasta de silicone e a pasta de metal líquido. Cada uma, gente, tem uma vantagem, né? Por exemplo, a pasta de cerâmica, por exemplo, ela é o componente dela na pasta é pó cerâmico. É uma das mais baratas essa daqui. Agora, no entanto, a durabilidade dela, por exemplo, é aproximadamente de 1 ano. Aí você tem, por exemplo, as pastas de metais, né, que eles são considerados as que têm os compostos, as partículas certas, né? Elas possuem alumínio, elas possuem no de metais, ela possui alumínio, prata ou cobre. E a grande vantagem é que ela oferece uma grande condutividade térmica, né? O problema desse tipo de pasta é o valor. Mas se você perguntar assim, quais são os tipos de pasta que tem no mercado? Pessoal, tem de metal, tem de cerâmica, tem de silicone, tem de metal líquido, né? Quando eu vou comprar, gente, eu só sei dizer a vocês que eu compro pasta térmica. Então eu chego na loja e digo, eu quero uma pasta térmica para passar no processador. E aí, o que cabe no meu bolso eu compro. Tá? Por quê? Porque a pasta térmica, independente de qual seja delas, o tempo para você trocar é muito distante, sabe? Então, não tem assim por que você gastar muita cabeça com isso, não. Né? Aqui é um resumo sobre as pastas, para vocês terem uma ideia. Apenas um resumo. E o item mais importante, né? Quanto tempo dura uma pastazinha térmica dessa, professor? Galera, a ideia é que as pastas térmicas durem de 3 a 5 anos. Mas a gente não faz a troca com 3, 5 anos, não. A gente faz a troca, às vezes, anual. Eu troco, por exemplo, a pasta térmica dos computadores do Sebrae no semestre. Então, quando eu chego lá, porque eu estou olhando as máquinas com meus alunos, a gente remove as pastas que estão velhas e já troca. Aí, então, às vezes faz isso trimestral, às vezes faz isso semestral. Tá? Ficou velha lá, a gente está tirando eles do esquema. Né? E em relação à quantidade, professor? Em relação à quantidade, de 1 a 45 gramas. É no olho mesmo, passou na ponta do dedo, esfregou, já era ali, galera. Tá pronto. Tá? Então vocês precisam comprar uma pasta térmica para vocês poderem utilizar na limpeza de vocês. Compra onde? Loja de informática. Certo? Loja de informática. Alguma dúvida, galera? Tranquilo, né? Então, o esquema é o seguinte, vocês vão desenrolar para mim essa atividade,
É uma atividade em cima da nossa aula de hoje e baseado nas páginas do livro. Então vocês vão desenrolar isso para mim, vão enviar para os e-mails, né, que estão listados. E no próximo sábado eu vou ver se vai ser conteúdo online ou se vai ser live, tá? Eu aviso a vocês durante o decorrer da semana. Alguma dúvida, galera? Deixa eu ir aqui pro chat. Não, de boa? Show? Pronto, então eu vou disponibilizar esse material hoje ainda para vocês. Vou estar disponibilizando esse material